Quando ninguém queria entrar naquela casa, uma jovem órfã aceitou o trabalho, sem imaginar o que aquilo revelaria. Essa história começa com Ana, uma garota de 20 anos que já conhecia a dureza da vida. Órfã desde criança, ela pulou de lar em lar, sempre dependendo da boa vontade de estranhos, sem estudos completos e sem ninguém a quem chamar de família. O futuro parecia um muro cinzento. Foi então que uma oportunidade estranha apareceu: cuidar de um idoso recluso em troca apenas de um teto e comida. A casa, no fim de uma rua esquecida, tinha fama. Ninguém queria o trabalho. Para Ana, era a única opção. Ao chegar, a primeira impressão foi de abandono. A casa era antiga, imponente, mas coberta por um silêncio pesado e uma camada de poeira que parecia guardar anos de solidão. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas, esperando um dono que nunca voltaria. Os vizinhos desviavam o olhar. Quando Ana tentava perguntar algo, eles apenas balançavam a cabeça e apressavam o passo. Mas havia algo naquela casa que ninguém comentava. O dono da casa era o Sr. Arthur, um homem de 80 e poucos anos, frágil, com um olhar distante que parecia perdido em memórias. Ele mal falava. A rotina deles era simples. Ana limpava, cozinhava refeições modestas e garantia que ele estivesse confortável. Não havia conversas longas, apenas gestos. Um copo de água oferecido, um cobertor ajeitado nos ombros finos. Aos poucos, um vínculo silencioso começou a se formar. Ana, que nunca teve um avô, via nele uma figura de respeito. E Arthur, que vivia na mais completa solidão, começou a aceitar a presença dela. Ele a observava com uma curiosidade triste, como se estivesse vendo algo que havia perdido há muito tempo. Se Ana tivesse recusado aquele trabalho, essa história teria sido esquecida e o segredo daquela casa enterrado para sempre. A curiosidade de Ana crescia a cada dia. Por que um homem que vivia numa casa tão grande estava em tal estado de abandono? Por que ninguém da família o visitava? Certa tarde, enquanto limpava um velho escritório trancado, ela encontrou uma chave pequena e enferrujada dentro de um livro. A chave abria uma gaveta na escrivaninha. Dentro, um universo esquecido. Havia pilhas de cartas amareladas, documentos legais e fotografias desbotadas. As cartas contavam uma história dolorosa. Eram de Arthur, escritas para seus filhos, mas nunca enviadas. Ele falava da saudade, pedia perdão por erros que não ficavam claros e implorava por uma visita. Em outras cartas, mais antigas, ele falava com a esposa, já falecida, sobre os sonhos que tinham para aquela casa. Mas havia também outros papéis, assinados sob circunstâncias suspeitas, que transferiam quase tudo para seus filhos. Ele não tinha sido apenas esquecido, ele tinha sido despojado, deixado para trás de propósito. Agora, o silêncio de Arthur não era apenas de velhice, era o silêncio da dor, da injustiça, do arrependimento. Ela começou a ler as cartas não enviadas para ele em voz alta, fingindo que eram notícias do dia. No início, ele não reagia. Foi a primeira grande emoção que ela viu nele. Naquele momento, Ana entendeu que precisava fazer algo. Aquilo não era mais um emprego, era uma missão. Ela passou noites pesquisando, juntou os documentos, organizou as cartas. Era uma garota simples, sem conhecimento jurídico, mas com uma determinação de ferro. Ela procurou um centro de apoio comunitário
e encontrou um jovem advogado que trabalhava de graça para causas sociais. No início, ele estava cético. Uma órfã de 20 anos tentando defender um idoso que a própria família abandonou parecia uma história inventada. Mas quando Ana colocou a caixa de documentos na mesa dele, o ceticismo desapareceu. A injustiça era clara, documentada, inegável. O processo foi lento e desgastante. Houve ameaças veladas por telefone, visitas inesperadas de parentes que nunca haviam aparecido antes, agora furiosos com a intromissão daquela garota. Eles tentaram intimidá-la, ofereceram dinheiro para que ela fosse embora. Mas Ana não recuou. Ela tinha passado a vida inteira se sentindo invisível. Pela primeira vez, ela era a única esperança de alguém. A coragem dela não vinha da força, mas da empatia. Ela via em Arthur o reflexo de todos os seus próprios medos de ser abandonada e esquecida. O clímax não aconteceu em um tribunal, com o juiz batendo o martelo. Aconteceu de forma mais sutil, mais humana. O advogado conseguiu provar a manipulação nos documentos, e a pressão legal e social sobre os filhos de Arthur se tornou insuportável. Parte do patrimônio foi devolvida, garantindo que Arthur tivesse recursos para um cuidado digno pelo resto de seus dias. Mas a verdadeira vitória não foi o dinheiro. A história se espalhou pela pequena comunidade. Os mesmos vizinhos que antes desviavam o olhar, agora paravam Ana na rua para agradecer. Traziam comida, ofereciam ajuda. A casa, antes um símbolo de abandono, virou um lugar de peregrinação silenciosa, um lembrete do poder de um único ato de bondade. Arthur não recuperou o tempo perdido nem a relação com seus filhos. Mas em seus últimos anos, ele não esteve mais sozinho. Ele teve Ana. Ele sorria de vez em quando e, um dia, segurando a mão dela, ele sussurrou um obrigado que valeu por uma vida inteira de silêncio. Ana não herdou uma fortuna, mas encontrou algo muito mais valioso: um propósito, um lugar no mundo. A jovem órfã que entrou naquela casa procurando apenas um abrigo, saiu de lá tendo construído um lar. Ela nos mostra que a verdadeira transformação não vem de um golpe de sorte, mas da coragem de não virar o rosto para o sofrimento do outro. É sobre olhar para o esquecido, para o invisível e dizer: eu vejo você, você importa. Talvez essa história tenha te lembrado de alguém ou de um lugar que você evita lembrar. Histórias como a de Ana merecem ser contadas.